Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre as 4 etapas da aceitação. Vou usar a linguagem do coração, minha experiência pessoal. Quero salientar que a base teórica deste vídeo foi fundamentada na teoria da doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma médica norte-americana que trabalhou durante toda a sua vida com doentes terminais. E esta médica, a doutora Elizabeth, ela começou a observar o comportamento dos doentes quando recebeu a notícia que estavam morrendo, que estavam muito próximos da morte, que eram entrando na fase da doença terminal. Quais as estratégias, o que ocorria no processo de aceitação? Quero também salientar que a doutora ela ensinava, evidentemente, preparava os doentes terminais para aceitar a morte. Ela tinha uma filosofia muito interessante, que ela dizia o seguinte: se a pessoa vivesse muito bem, e com certeza morreria bem. Então, o fundamento para uma morte boa, saudável, se pode dizer isso, uma morte sem tormento, sem aflição, é justamente a pessoa viver bem. Mas esta teoria da doutora Elizabeth é utilizada para todo o processo da aceitação e vai ser justamente o motivo da nossa reflexão. Tanto faz você perder $1 como ter de enfrentar a sua própria morte, ou então mudar de uma casa, mesmo que seja melhor, vai ter de passar por um processo de luto e vai passar pelo processo de aceitação, mudar de emprego, romper uma relação, superar uma adicção. Todos esses processos na vida, inevitavelmente a pessoa passará por um processo de 4 etapas para poder aceitar. Eu já vi muita gente, as pessoas dizem: é tão fácil aceitar. Meu amigo, quando a pessoa aceita algo, se transforma. Quando a pessoa aceita algo, gera um novo comportamento, gera uma nova visão de mundo, gera uma transformação. Portanto, o que sempre ocorre é uma má fé. É a pessoa se auto-iludir, se auto-enganar, acreditando que aceitou algo. Não, isto aí eu aceitei, mas continua raivosa, continua rancorosa, continua agressiva, continua com autopiedade, continua com ressentimento, portanto, não aceitou. Então, neste vídeo, nós vamos fazer uma reflexão das 4 etapas, demonstrando paulatinamente, com muita calma, para que todos, de uma forma ou outra, consigam compreender e entender como ocorre o processo de aceitação na sua vida. A primeira etapa de um processo de aceitação, quando a pessoa descobre algo, a pessoa recebe a notícia, a pessoa sabe de algo, a pessoa tem de mudar algo. A primeira etapa é a negação. Ninguém simplesmente aceita sem negar. A pessoa tem uma dependência, uma adicção. Ela pode passar a vida toda negando. Não, pode ser um alcoólatra. Ele geralmente diz: eu bebo quando quero e paro quando quero. Não tenho nenhum problema. Todo mundo está a ver que ele está progredindo, mas ele não consegue ver. Um dependente em sexo, um viciado em masturbação, pornografia,
ele não consegue ver. Ele nega. Não, eu não tenho, não. Isso aqui é isso, eu posso mudar. Na hora que eu quiser eu tenho força de vontade. Não tenho nenhuma... Então a negação, ela ocorre. A pessoa perde o dinheiro. Não, não perdi não. Fica olhando no bolso, olhando numa bolsa, olhando no canto, negando. Então, este processo de negação, ele pode durar 1 hora, ele pode durar um dia e ele pode durar a vida inteira. Eu já conheci muitos alcoólatras que morreram sem conseguirem aceitar que eram alcoólatras e, portanto, se recuperaram. Eu já vi muitos adictos em drogas. Eu já conversei com muitos amigos, pessoas que solicitavam para eu conversar com a dependência e a pessoa não aceitava. O familiar, o codependente estava transtornado, mas o dependente, não, eu estou numa boa, eu estou só me divertindo, na hora que eu quiser eu controlo, eu mudo. O rompimento de uma relação da mesma forma. A pessoa nega que é dependente afetivo, que está desesperado. Não, eu não estou sentindo nada, eu estou numa boa e revoltado e acumulando raiva, negando o sentimento. Esse processo de aceitação pode durar a vida toda. Como pode durar um mês, 1 ano, 2, evidentemente. O que é que vai fazer com que este processo de negação seja superado? O mais evidente, a maior força para a superação do processo de negação é o sofrimento. É o comportamento, vai causando muita dor e a pessoa chega a um ponto que não pode mais negar. Aí passa para o segundo estágio. O segundo estágio é a raiva. Quando a pessoa descobre e sabe que está passando por uma situação complicada, que está inserida num problema sério, quando a pessoa não tem mais como negar, vem um processo de raiva imensa. Logo porque eu, com raiva, revoltado do mundo, revoltado contra todos. E a pessoa pode morrer dessa forma, sarcástico, revoltado, sem querer ver a verdade. Estes fatos, a doutora Elizabeth foi observando com seus doentes terminais. Eles passaram por essas etapas antes de aceitar que estavam realmente morrendo. E, portanto, este processo, ele é fruto de uma experiência, não é uma teoria abstrata, é de uma experiência. E eu comprovei isso na minha vida inúmeras vezes. Eu tive que passar por esse processo e eu já sei quando estou negando, já sei quando estou com raiva por causa de um processo de aceitação. Quando a gente começa a conhecer o processo, se torna mais fácil a pessoa superar e aceitar isso que eu estou falando. Aí a pessoa continua com raiva, mas a dor fica aumentando e a pessoa então quer sair da raiva, quer fugir da dor. Ela passa para o terceiro estágio. O terceiro estágio é a negociação. A pessoa começa a negociar consigo mesmo. Se eu fizer isso aqui, o alcoólatra, se eu beber só cerveja, eu não vou ter problema. Negocia e continua com o problema da mesma forma. Se eu beber só em casa, não vou ter problema. Fica bebendo em casa, depois vai beber na rua e não tem mais controle. O viciado em masturbação e pornografia, ele diz, não, só vou fazer uma vez no mês. Perde o controle e dispara. Só vou ver esta vez a pornografia e ver inúmeras vezes. Não consegue superar. Então, a negociação sempre é frustrada. Sempre termina em nada. Porque ela visa, de uma forma inconsciente, a manutenção da doença. A manutenção do problema. Simplesmente ela é um processo de auto-engano. Ou o que o Sartre chama de má fé. Mas a dor continua persistindo
e a pessoa sai da negociação e adentra no quarto estágio. É a fase da tristeza, da angústia, da depressão. E a pessoa fica triste, a pessoa se abate, a pessoa sente que não tem como ela fazer nada, que ela está evidentemente dominada, que força de vontade não resolveu, a raiva não resolveu, negociação não resolveu, negação não resolveu, portanto a pessoa não tem mais nada o que fazer. E a pessoa entra na fase da tristeza, na fase que é chamada de depressão. E quando a pessoa entra nesta fase, ela se qualifica. Quando ela chega na fase da tristeza, ela aceita. Ela começa então a aceitar. E quando ela aceita, ela transforma a sua tristeza em uma nova energia poderosa, capaz de arrancar toda a obsessão mental. Os adictos têm uma obsessão mental pela dependência, seja ele em álcool, em droga, em sexo, em trabalho, em depender de pessoas, amar demais, etc. Esta dependência gera uma obsessão e gera uma compulsão. Então a pessoa passa pelos 4 estágios: nega, tem raiva, negocia, entra na tristeza, na depressão, depois aceita, e quando aceita, ela se liberta. Não precisa mais de força de vontade. É o primeiro passo do programa de recuperação das adicções e das compulsões, os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que ele diz: aceitar a impotência, a derrota completa e a impotência que perdeu o domínio da sua vida. Então, a pessoa só aceita que perdeu o domínio da sua vida, só aceita a derrota total, absoluta e a impotência diante da sua obsessão, da sua compulsão, quando ela passa pelos 4 estágios. E quando ela aceita, ela cria uma energia poderosa e não mais necessita da força de vontade e supera, evidentemente, toda a sua prova. Eu fui o meu laboratório. Eu tenho inúmeras compulsões que estou em recuperação. A última é da compulsão sexual. Estou em plena, através do NoFap, em processo de recuperação. Mas hoje eu já tenho esta visão, o conhecimento desse processo, destas 4 etapas da aceitação, e portanto eu já consigo adentrar, me desvencilhar logo desse processo e adentrar em recuperação. Já superei inúmeras compulsões. Hoje sou um homem que estou chegando ao final da vida, feliz, radiante, porque sou um homem liberto, sem nenhuma compulsão. Não por causa de uma religião, mas através de uma filosofia de vida, de um processo espiritual. E nosso canal busca transmitir de graça, que de graça eu tenho recebido. Trazer para vocês estas informações. Se o amigo gostou, compartilhe. Deixe seus comentários, se inscreva no canal e acione o sino para receber novos vídeos. Não se esqueça de dar seu like. E amigo, abra a mente. Observe você diante de qualquer problema ou situação, mesmo de NoFap, seja qual for. Observe o processo de negação, fique com atenção, como é que se você já passou por esse processo de negação, aí depois raiva, negociação e posteriormente tristeza e finalmente a liberdade, a pessoa se vê livre da obsessão. Agradeço a todos pela preferência.